nossa disciplina. Na aula de hoje nós iremos continuar estudando as variáveis aleatórias, né? Na aula passada nós definimos o que era variável aleatória, diferenciamos os tipos, né? Variáveis aleatórias discretas e contínuas em função do espaço amostral do experimento aleatório. Tratamos também de cálculo de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e na aula de hoje nós iremos trabalhar cálculos de probabilidade quando nós trabalhamos com variáveis aleatórias contínuas, né? E a gente viu, né, por exemplo, aqui no caso da aula passada, né, uma moeda é jogada uma vez. Qual a probabilidade de acontecer, de ocorrer cara, né? Antes da gente estudar o modelo de distribuição de probabilidade binomial, no caso, né? Nesse tipo de questão, a gente verificava se o problema em questão atendia os critérios, né, para utilizar esse tipo de modelo de distribuição, que era N provas independentes, que a chance de sucesso e fracasso, que haja chance de sucesso e fracasso para os eventos e que a probabilidade de sucesso mais a de fracasso tem que ser igual a 1 ou 100%. E aí, esses critérios sendo atendidos, né, a gente utilizava o modelo de distribuição binomial. Nessa aula de hoje, nós iremos tratar em situações que devemos utilizar o modelo de distribuição de probabilidade normal, no caso, né? Por exemplo, nesse exemplo 2 aqui, ó, as alturas de 1.000 alunos de uma determinada escola são normalmente distribuídos, com média 1,6 e desvio padrão 0,3. Encontra a probabilidade do aluno medir entre 1,5 e 1,8. Aqui, né, nós temos que levar em consideração duas situações. A primeira é que no enunciado da questão indica normalmente distribuídos, e agora nós não queremos um evento específico, por exemplo, 2 caras, 2 coroas, né? 2 bezerros do sexo masculino ou feminino. A gente tem uma quantidade, né, de alturas e nós não queremos uma altura específica, e sim um intervalo dessas alturas. Então, nessas situações em que nós buscamos esse intervalo aí, nós vamos utilizar a distribuição normal, né? E aí na questão também tem essa informação, normalmente distribuídos. E a partir de agora a gente vai entender o que é que isso aqui quer dizer para depois a gente aplicar os cálculos como a gente vem fazendo na nossa disciplina. Primeiro a gente entende a parte teórica e depois aplica nos cálculos. Entender o que é que significa normalmente distribuídos, né? Aqui nós temos essas propriedades, né? essas características que indicam que determinado banco de dados tem distribuição normal, né? Vamos aqui para algumas características, né? A distribuição contínua de probabilidades, né? Ela é a mais importante, é a mais importante em estatística, né? Ela é considerada assim. Pode ser usada para modelar muitos conjuntos de medida da natureza na indústria e no comércio, né? Por exemplo, a gente citou exemplo, né, de variáveis aleatórias contínuas, peso de animais, altura de animais, né? Citamos esses exemplos aí que seguem distribuição normal, e a partir de agora a gente vai ver o que isso aí significa. Então, quando determinada variável aleatória, né, contínua, segue distribuição normal, ela apresenta algumas propriedades, sendo ela forma de sino. Nós iremos plotar o gráfico e verificar. Vamos plotar o gráfico, né, de uma variável aleatória contínua, e vamos verificar que essa variável ela tem forma de sino. A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1. A gente vai ver isso aqui graficamente, né? Que fica mais fácil de entender. Forma de sino, né? Se você plotar um gráfico
com os valores de uma variável aleatória contínua. Se ela tiver distribuição normal, ela vai ter forma de sino, né? E essa área aqui, ó, vai ser igual a 1 ou 100%, né? Que diz respeito às probabilidades que nós vamos calcular. Por exemplo, as alturas dos 1000 alunos, né? Forma essa área toda. Qual a porção dessa área, né? Qual a parte dessa área que indica a probabilidade de se encontrar um aluno entre 1,50 m e 1,80 m, né? Nós vamos calcular essa área aqui, que diz respeito a essa porção do conjunto de dados todo, né? Como a gente viu, quando você está calculando probabilidade, você tem aí uma chance de acontecimento, né, de 0 a 100%. Né? Então aqui, essa área aqui obtida, né, por um gráfico que a gente plota o conjunto de dados, né, dessa variável aleatória, essa área corresponde a 1 e nós vamos utilizar, né, na aula de hoje vamos aprender a calcular a porção que diz respeito à probabilidade que nós temos interesse de encontrar. Vamos representar aqui essa característica, né? Aqui, ó, dados de pressão sistólica, né? Ó. Então aqui eu tenho um banco de dados, a gente já estudou, né? Como inserir um banco de dados no R, que eu vou fazer vou criar um vetor, né? Criar um objeto do tipo vetor e vou chamar de PS aqui representando pressão sistólica, né? E aqui nós temos os valores para essa variável aleatória. E aí o que é que nós iremos fazer aqui, ó? Vamos criar esse objeto. E aí nós podemos, né, fazer o histograma dessa característica, né? Vamos utilizar essa função aqui, histograma, para verificar a forma de sino, né? Que eu tinha falado anteriormente, que é uma das propriedades da distribuição normal. Então vamos lá. Aqui nós plotamos o histograma, né? E agora vamos aqui, ó. Então observe que esse banco de dados, né, ó, ele tem uma tendência a ter forma de sino, né? Então a gente pode utilizar até o teste de Shapiro-Wilk aqui, ó, para poder verificar se esse banco de dados segue distribuição normal ou não. A gente verifica graficamente que ele tem uma tendência, né, a ter distribuição normal, e vamos verificar pelo teste de Shapiro que nos dá essa informação. Então nós observamos aqui, ó, a gente interpreta isso pelo p-valor. Então se eu multiplicar por 100 e der maior que 5%, indica que esse banco de dados tem distribuição normal. Então aqui, se a gente multiplicar por 100, vai dar 92, indicando que esse banco de dados que a gente está trabalhando segue distribuição normal, ou seja, tem forma de sino, né? E aí, além disso, foi o que nós falamos, né? Que esse conjunto de dados aqui, ó, né? Que esse conjunto de dados aqui, total, né? Ele nós obtivemos uma área aqui, ó, abaixo da curva. Essa área indica 1 ou 100%, né? E aí, se nós quisermos selecionar indivíduos menores que 110, que tem pressão sistólica menores que 110, maiores que 140, né? Nesse intervalo aqui entre 120 e 130, nós podemos fazer isso utilizando o cálculo que nós vamos aprender no decorrer dessa aula, né? Mas, primeiramente, a gente está só vendo as propriedades, né? Ou seja, bancos de dados de variáveis aleatórias contínuas, né? Elas seguem distribuição aqui, ó, com forma de sino, e a área abaixo da curva aqui representa 100%.